A primeira pergunta de hoje é NQI. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor: Pastor, é pecado negar um pedido de socorro a uma pessoa que está enferma? Sim, é pecado, e esse pecado é chamado pecado de omissão. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A próxima pergunta é do ouvinte Tiago. Ele pergunta ao pastor qual foi a revelação que o Senhor Jesus recebeu de Deus, que está descrito lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Lendo o texto mencionado, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, o próprio texto em si já anuncia o significado. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de que tudo o que tem visto, bem-aventurado aquele que lê, isto é, quem lê o livro, os que ouvem as palavras desta profecia, não leram o livro, mas ouvem a interpretação do livro falada. Terceiro, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, como lemos aqui, revelação de Jesus Cristo passou a João para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João. Então, quem lê o livro de Apocalipse vai notar, a partir do capítulo 2, que Jesus está enviando mensagens aos pastores das igrejas da Ásia, 7 igrejas, primeiro com observação do que ele está percebendo, e segundo com admoestações ou elogios, segundo a própria igreja estiver vivendo. Então diz o texto, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Agora nós queremos dizer o seguinte, que dentre as revelações constantes do Apocalipse, nota-se que ainda no capítulo 1, versículo 8 e 17, uma identificação de Jesus com o emprego de expressões características usadas pelo Pai no Antigo Testamento. Então nós temos aqui, versículo 8, lê-se que Jesus se declara como: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui nós temos a identificação daquele que fala como Todo-Poderoso, e essa designação também é passada para Jesus Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Destacando-se a expressão o que há de vir, naturalmente referindo-se a Jesus, o qual aguardamos conforme a sua promessa. Em João capítulo 14, versículo 3, Jesus declarou aos seus discípulos: e quando eu for e vos preparar lugar, isto é, no céu, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, este lugar para onde Jesus retornou, porque de lá veio, ele agora está fazendo referência que é a casa do Pai, que será a morada daqueles que em vida o aceitaram como Salvador e Senhor.
Há pessoas que põem em dúvida a existência do céu como se fosse apenas um sentimento de bem-estar, mas queremos dizer que o céu é um lugar, e é um lugar abençoado, indicado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele chegou a dizer ao Pai, em João 17, Pai, aqueles que tu me deste, quero que vejam a minha glória, para que vejam o que tu me deste. Então, o céu é um lugar que deve ser, de preferência, escolhido por todo ser humano, a tal ponto que Jesus chega a dizer que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque se não for para o céu, só existe outro lugar. E esse outro lugar você conhece. Há pessoas que nem gostam de ouvir o nome desse lugar, mas Jesus declarou que ali haverá choro e ranger de dentes. E outra forma de identificação de Jesus é a expressão, o primeiro e o último. Também a expressão usada no Antigo Testamento para Deus o Pai, naturalmente não sendo a mesma pessoa, mas sendo de igual autoridade, desde que o Pai e o Filho são iguais em natureza, poder e glória, como Jesus citou em João 14, 8 e 10. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Pastor, o senhor tem falado então sobre esse texto de Apocalipse 1, verso 1. O senhor pode nos dizer a data em que este livro foi escrito, pastor? Data exata é difícil de fixar, mas podemos informar que provavelmente entre os anos de 90 a 96, nos dias de um imperador Domiciano, imperador romano. São informações que colhemos no próprio livro de comentários a respeito do livro do Apocalipse. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ela ligou e fez aqui um breve relato para o pastor. Diz aqui que tem uma pessoa próxima a ela, uma mulher, que foi casada pela primeira vez e o seu marido faleceu de câncer. Ela, viúva, se casou então pela segunda vez e o seu segundo marido também ficou muito doente por causa desta mesma doença, o câncer. Mas enquanto ainda estava vivo, fez um pedido a esta mulher. Pediu que ela ajudasse a sua família, porque ela estaria recebendo, pelo que dá a entender, a pensão ele estaria deixando para ela. E então esse homem também veio a falecer. Bom, essa NQI que ligou diz que observa que ela não atendeu o pedido do esposo que morreu. E, na verdade, ela pega o dinheiro todo para si e acaba não ajudando a família, como tinha sido aqui falado. Aí o NQ ainda completa: o filho desta mulher agora também apresentou a mesma doença, o câncer. Diz que é um rapaz muito bom, ele é cristão,
E o NQI Mulher pergunta: o fato desse jovem, deste moço estar com câncer, pode ser a correção de Deus para esta mulher, ou esta mulher vai pagar pelos seus próprios feitos, pastor? À luz da Bíblia Sagrada, cada um de nós pagará pessoalmente por seus pecados, não passando o castigo sobre uma pessoa estranha de pecados por nós cometidos, ou até pelos próprios pais. É o que nós encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 a 23, quando lemos assim: a alma que pecar, que significa a pessoa que pecar, essa morrerá. Agora, queremos dizer aos nossos ouvintes que há o tipo de morte. Morte significa separação. E existe também morte física, mas na morte da alma, ela se separa de Deus, enquanto que na morte do corpo, ela se separa do corpo e continua viva. Então, no caso aqui, Ezequiel 18, 20, a alma que pecar essa morrerá, se refere a uma separação de Deus. Tanto é que para frente vamos encontrar que o retorno dessas pessoas vai dar margem ao perdão de Deus pelo pecado cometido. Se fosse morte no sentido definitivo, a alma se separa do corpo, o corpo vai para a sepultura, dorme na sepultura e a alma está consciente. Ela pode estar bem, paraíso, ou pode estar mal, no inferno. Então diz a Bíblia: o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter, versículo 20 que nós lemos, de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. E então, lemos concluindo: desejaria eu, diz o Senhor, de qualquer maneira a morte do ímpio? Não desejo, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. De modo que esse jovem, acerca do qual foi mencionado, que está com a doença do pai, não é decorrência de pecado de ninguém. É uma enfermidade que vê o corpo dele, como pode vir sobre qualquer pessoa, mas esta mulher que está agindo desse modo ímpio, vou repetir, essa mulher está agindo de modo ímpio, e ela vai pagar por esse erro 2 vezes. E então, diz o texto bíblico também avisando: dura coisa cair na mão de um Deus vivo. Não brinca, porque o caso é sério. A próxima pergunta é NQI. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor como será o Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é o mesmo que tribunal de juízo final. Enquanto o tribunal de juízo final, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 13, resulta em condenação, Tribunal de Cristo é uma expressão bíblica que fala de galardão.
será para julgar as obras do crente, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 a 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, aqui nós notamos essa colocação que talvez seja um pouco difícil de entender para determinadas pessoas. Como o assunto é ligado diretamente aos que são cristãos e que receberam ordem de Jesus, por exemplo, e de pregar evangelho a toda a criatura. Mas essa pessoa é indolente. Para ela não é isso, embora Jesus tenha dito, pregar evangelho a toda a criatura. Quando ela se apresentar diante de Jesus, ela vai apresentar alguma coisa que realizou, mas de pouca monta, e sem muito interesse. Então aí está uma linguagem figurada que tais obras realizadas serão semelhantes ao fogo, que o fogo vai queimar. Só que a pessoa em si, porque aceitou a Cristo como Salvador, será salva. Mas as suas obras, ela vai chegar de mãos vazias diante de Deus. Não realizou nada que pudesse efetivamente dar margem a um galardão. Então isso é uma mensagem que deve ser pregada mormente nos dias atuais em que vemos uma indiferença tão grande de pessoas que não se apegam às obrigações decorrentes da palavra de Deus e não assumem compromisso, são indiferentes. Isso aí, meu prezado irmão, você está preparando o seu galardão para o futuro, mas não terá muito valor, não, em decorrência da sua atitude. Então, concluindo, há 5 itens que devemos considerar. As pessoas indicadas, somente os crentes salvos. Segundo, a época do julgamento após o arrebatamento da igreja. Em seguida, será a celebração das bodas do Cordeiro. Terceiro, lugar de julgamento será nos ares. Quarto, a base do julgamento, as nossas obras. E quinto, o resultado final do julgamento. Galardão ou reprovação, perda ou ganho. E nós temos parábolas de Jesus Cristo para ilustrar esses tipos de pessoas. O viajante, que foi viajar, chamou 3 empregados, deu a eles uma responsabilidade. E disse para eles, negociai até que eu volte. E passado um tempo ele retornou e chamou os empregados para prestação de contas. O primeiro disse assim, Senhor, tu me deste 5 denários para eu trabalhar com ele, eu ganhei mais 5. Foi elogiado. Servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, a ti se considerar o muito. Segundo, Senhor, tu me entregaste 2 denários, eu ganhei mais 2, aqui tem 4. Muito bom, servo fiel e discreto. Entra no gozo do teu Senhor. E chegou aquele, por fim, que havia recebido 1. E começou sua lamúria.
Senhor, eu sei que tu és homem severo, colhes onde não plantaste, e eu tive medo, e eu escondi o teu denário e agora estou devolvendo. A resposta do Senhor desse homem foi: servo negligente, por que não fez como os seus colegas? Puseste o meu dinheiro em juros, e quando eu voltasse receberia. Este servo é inútil, não tem nem entrada aqui no céu. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e fala aqui uma situação da vida cristã. Casal evangélico. A moça é batizada, mas o rapaz não. O ouvinte pergunta ao pastor: é válido esse casamento? Tem respaldo bíblico, pastor? Bom, eu não entendi bem a pergunta quanto ao rapaz. Quanto à jovem, está dizendo que ela é batizada. E o rapaz, não. Agora pergunto, ele é um cristão? Ou é uma pessoa sem compromisso nenhum com a igreja, nunca entregou sua vida a Jesus? Porque aqui não se define. Ele não. Por que não? É um direito que ele assiste, mas o casamento aqui, dentro dessas formas de expressão, é um casamento misto que é proibido pela Bíblia. Entretanto, posso estar enganado e gostaria de ouvir uma explicação a respeito do rapaz. Ele pode ser um crente que ainda não teve tempo de se batizar, mas tem boas intenções de continuar sua vida cristã, então não há problema. Agora, se não for essa condição, então o casamento não tem aprovação divina. Deixa eu ler o texto bíblico que explica cabalmente esta situação. Isso, então, nós lemos aqui: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que concórdia entre Cristo e Belial? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, por isso sai do meio deles, ou saí do meio deles, e apartai-vos do Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui nós temos em 2 Coríntios, repetindo, 6:14 a 18, que não é conveniente se juntar um casal com situações religiosas diferentes.